Pessoal, muito boa noite. Desculpa a demora de começar. A partir de agora está sendo gravado. Bom, na aula passada a gente terminou até o capítulo 20. Eu mandei essa aula gravada para compensar o último sábado letivo, tá bom? Terminamos na última aula os contratos nominais, ou seja, os contratos típicos do nosso Código Civil, certinho? Hoje nós vamos falar dos atos unilaterais. Ah, professor, você deixou só uma aula para falar dos atos unilaterais todos? São só 4, rapidinho, dá para fazer sem desespero nenhum. E aí terminamos hoje a matéria desse semestre. Como eu estava dizendo, para quem não chegou a tempo, eu vou mandar ainda um texto, mas esse texto vocês vão ler só depois da prova. Tá? Não cai na prova, vocês vão ler só depois da prova para não embaralhar com o conteúdo que vocês vão estudar para a prova. Tá? A aula de hoje não tem questão específica sobre ela na prova, mas ela é importante para resolver as outras questões. Vocês vão entender o porquê, tá bom? E eu vou lembrar vocês do porquê durante essa aula. Então a gente vai falar dos atos unilaterais, unidade 3 da nossa matéria. Primeiro capítulo, tá? Que está lá para os idos do artigo 854 até 860 do Código, está a promessa de recompensa. Tá? A promessa de recompensa, ela não é um contrato, porque ela não tem uma outra pessoa com quem você esteja contratando. Ela é apenas um ato unilateral. Esse ato unilateral consiste em, tá, emitir uma declaração de vontade que se torna pública e, por causa disso, tá, independente de qualquer aceitação, ela vincula aquele que declarou sua vontade, aquele que emitiu sua vontade, naquele sentido. Tá? Então, ela não é uma promessa de contrato. Tá? Ela é uma obrigação assumida através de uma declaração. Então, todas as vezes que vocês viram, por exemplo, alguém postando a foto de um cachorrinho, ok? E falando, olha, quem achar esse cachorrinho, manda uma mensagem para mim, porque eu vou dar uma recompensa. Isso é um ato unilateral de promessa de recompensa, certo? Quem achar o cachorrinho e levar até você tem direito a esta recompensa. Ah, professor, e se eu não der a recompensa quando a pessoa me trouxer o cachorrinho, ela pode ficar com o cachorrinho para ela? Não. Ela não pode ficar com o cachorrinho, ela é obrigada a te entregar o cachorro. Mas ela tem o direito de te cobrar na justiça a recompensa que você prometeu. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Então, promessa de recompensa é um negócio jurídico unilateral. Por quê? Porque vincula quem fez a promessa. Não tem outra pessoa junto com ela, ok? Obriga aquele que emitiu uma declaração de vontade e obriga a partir do momento que essa declaração de vontade se tornou pública. Tá certo? Requisitos. Letra A. Publicidade da promessa de recompensa. Ok? Então, não é relevante qual meio que você usou. Cartaz, jornal, rádio, TV, internet, Facebook, Twitter, WhatsApp. Não é relevante o meio que você veiculou a sua promessa de recompensa. O que é relevante, sim, é que você tenha tornado pública de alguma forma. Ok? Bom, letra B. Especificação da condição a ser preenchida. Deixa eu aceitar aqui o nosso colega. Tá? Especificação da condição a ser preenchida ou do serviço a ser desempenhado. Ou seja, o que a pessoa precisa fazer para ser recompensado. Tá ok? E letra C. Indicação de recompensa ou gratificação. Observe. Indicação de que haverá uma recompensa ou gratificação. Importante dizer, tá?
que ainda devem ser observados: requisitos gerais de validade de negócios jurídicos, tá? Que sejam unilaterais ou bilaterais. Quais sejam? Quem prometeu a recompensa tem que ser capaz de celebrar atos jurídicos, negócios jurídicos. O objeto tem que ser lícito, tá? Então você não pode prometer uma recompensa para quem matar a sua sogra, apesar de que eu nunca vou querer isso para minha sogra, é só um exemplo. Tem gente que não gosta da sogra, né? Tayane, bem-vinda, boa noite. Geraldo Frederico, boa noite. Quem não foi cumprimentado pessoalmente, gente, aquele abraço, viu? Um abraço para vocês. Então, a pessoa que celebrou, a pessoa que emitiu a vontade tem que ser capaz, o objeto precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável, tá? Então, o que seria um objeto lícito? Dentro da lei. Você não pode prometer uma recompensa para quem roubar um banco, ok? Para quem matar uma sogra, para quem matar uma pessoa que você não gosta. Não pode, tá certo? Ou não pode prometer uma recompensa para quem te trouxer uma pessoa viva ou morta. Porque a pessoa não pode ser trazida morta para você. Ela não pode ser. Não é Velho Oeste, tá? Ela é procurado vivo ou morto. Não. Ninguém pode ser recompensado por matar ninguém. Tá bom? Então vamos lá. Objeto possível. Olha, eu não posso querer recompensar uma pessoa que conseguir dar 10 voltas numa pista de atletismo de 400 metros em apenas 5 minutos. Não dá para correr 4.000 quilômetros em 5 minutos. Certo? Ok? Então, nem sei qual que é o recorde mundial de 5.000 metros. Eu não posso querer que a pessoa corra 1.000 metros em 1 minuto. Por que eu não posso querer isso? Porque o recordista mundial dos 100 metros rasos corre em 10 segundos. Significa que esse cara, se ele continuar correndo na mesma velocidade de 600 metros, ele vai gastar 1 minuto. Então não dá para você querer que a pessoa corra 1.000 metros em 10 segundos. 1.000 metros em 1 minuto. Porque ninguém consegue. Então 5.000 metros não dá para ser em 5 minutos. Certo? Então, uma coisa que é impossível fisicamente para uma pessoa não pode ser determinada como uma promessa de recompensa. Torna inválida a promessa de recompensa. Ok? Determinado ou determinável. Você não pode pedir para alguém fazer alguma coisa. Quem fizer alguma coisa vai ganhar uma recompensa de algum valor. Não existe isso. Tá? Esta coisa tem que ser determinada, especificada. O que você precisa fazer para ganhar a recompensa? Tá? E a forma, ela tem que ser a forma permitida por lei. Nesse caso da promessa e recompensa, como a gente tem a possibilidade de veiculação da promessa por qualquer meio que torne pública possível, não precisa de uma forma específica, tá? A publicidade, ela deve se dirigir a pessoas indeterminadas, ou seja, qualquer pessoa de uma coletividade que cumprir o que foi determinado na promessa de recompensa, vai ganhar recompensa, tá? Então, uma escola, uma associação, um clube ou qualquer pessoa do mundo, qualquer pessoa geral, no geral, né? A gente vê esse negócio de recompensa mais com bichinho perdido. Então, né, se eu for gratificar quem trouxer informações ou trouxer para mim um bichinho que foi perdido, qualquer pessoa que encontrar esse bichinho, até quem o levou, se eu não conseguir provar que ele levou, vai acabar ganhando essa recompensa. Eu estou falando isso porque a gente ficou sabendo que tem pessoas sequestrando bichinho, sabe? Furtando bichinhos, esperando a pessoa oferecer recompensa, para depois ir lá buscar recompensa. Então, por exemplo, a minha cachorrinha, Xoxô. Alguém vai, rouba a Xoxô,
espera eu publicar que estou oferecendo a recompensa, ok? E vem atrás. Ah, achei seu cachorrinho. Foda. Complicado. Certo? Saber que estão fazendo isso e você imagina. Você ter o seu bichinho furtado, levado embora, o desespero que você vai passar e acaba que você paga qualquer dinheiro. Né? Complicado. Tá bom? Quem não tem cachorro vai pensar assim, no máximo que você vai pagar é o valor que vale um cachorro igual. Não é. Você toma amor pelo bichinho. Né? Então, não é assim que as coisas funcionam. Né? Então, a publicidade tem que ser a pessoas indeterminadas. Não pode ser dirigida a uma pessoa determinada. Na maioria dos casos, o anúncio ele vai mencionar apenas que a pessoa será recompensada, mas não vai falar o valor da quantia, qual que é o objeto da recompensa, certo? Isso significa que quem escolhe é a pessoa que vai dar a recompensa? Não, tá? Se você não determinar qual é a recompensa no anúncio, o que vai acontecer? E a pessoa que trouxe o cachorrinho para você não concordar, o cachorrinho é ótimo, né? A pessoa que cumpriu as condições não concordar com o valor que você vai oferecer, a questão vai para o juiz. A questão vai ser decidida pelo juiz. De acordo com o vulto do serviço prestado, ou seja, a quantidade de dispêndio que a pessoa teve, despesas, incômodos, etc. Certo? Tem um carro de som passando funk aqui embaixo. Olha que bonitinho. Né? Acho lindo. Todo mundo entendeu? Até aqui? Entenderam? Posso seguir em frente? Vamos em frente, agora tudo bem. Bom, para ter direito à recompensa, o executante, aquele que cumpre, tem que estar legitimado para recebê-la, independente da sua capacidade civil. Por exemplo, a criança de 10 anos que encontra o cachorro perdido tem direito ao prêmio. Não é porque ele tem 10 anos que ele não tem direito ao prêmio. A quitação de que recebeu o dinheiro vai ser dada pelo representante legal dela, o pai ou a mãe, etc. Mas ela tem direito ao prêmio, e o prêmio é dela. É dela, não é do pai não, não é da mãe também não. Não foi ela que achou o cachorrinho? Mamãe, eu achei o cachorrinho perdido, vamos levar lá pro dono dele? Aí chegou a criancinha, achei seu cachorrinho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que recompensar a criança. O direito é dela receber. Ela vai ser representada pelo pai na hora de me dar a quitação. Tá certo? Tudo bem? Uma vez feita a promessa, dirigida a uma pessoa indeterminada, o promitente fica vinculado obrigacionalmente, se não vier a revogá-la com a mesma publicidade que a fez. Então vamos supor, eu publiquei no Jornal Diário do Aço que eu ia oferecer uma recompensa para quem achasse minha cachorrinha. Aí verifiquei nas minhas finanças que eu não tinha aquele dinheiro. Não tem como dar recompensa. Por mais que eu quisesse, eu não vou ter dinheiro para dar. Aí o que eu fiz? Publiquei no Jornal Diário do Aço que eu não vou dar recompensa mais. Então, se eu publiquei com a mesma publicidade que eu fiz na hora de prometer recompensa, eu falei que não ia dar mais a recompensa, ok? Não tem mais validade a promessa. Porém, se eu não fizer com a mesma publicidade, eu corro risco de ser vinculado. Normalmente essa revogação de recompensa se dá quando a promessa não é de me trazer o bichinho de volta, mas de me dar informações. Aí, olha, eu achei o bichinho hoje, ok? Estou com o bichinho aqui. Aí amanhã vem alguém e fala assim, olha, Léo, ontem eu vi o seu bichinho em tal lugar. Então, às vezes, eu publico que eu vou dar recompensa para quem trouxer informações de onde está meu bichinho, e não quem trouxer o bichinho até mim. Então, aí a pessoa vem no dia seguinte, quando eu já achei o bichinho, está comigo,
Ô Léo, eu vi seu cachorrinho em tal lugar. E aí, ele vem e fala que viu meu cachorrinho, é uma informação, ele cumpriu o requisito, mas eu já tinha revogado a recompensa. Por quê? Porque eu já tinha achado meu cachorrinho. Eu mesmo achei. Ok? Então, é preciso que seja revogado para que a pessoa que veio te trazer a recompensa, a informação, no caso, tenha possibilidade de ciência da questão, tá? Da revogação. Tudo bem? Bom, tendo prazo marcado para execução do serviço ou preenchimento da condição, aí o promitente precisa esperar esse prazo, transcorrer o prazo, então ficando de pé a promessa dentro daquele prazo. Se o promitente deu um prazo, ele não pode se arrepender. Então, dentro daquele prazo, ele tem que cumprir. Ok? Agora, sem prazo, como é normal a todos os tipos de negócio jurídico, todo negócio jurídico que não tenha termo, uma hora alguém tem que desistir dele. Ok? Então, eu ofereci uma recompensa hoje, minha cachorrinha sumiu. Aí amanhã eu achei a cachorrinha. Eu tenho que poder desistir da oferta da recompensa, senão daqui a 2 anos essa cachorrinha some de novo, alguém pega a minha postagem de 2 anos atrás e acha que vale para a próxima. Ok? Então eu tenho que poder cancelar o negócio jurídico que não tem termo. Agora, se ele tiver termo pré-fixado, aí não. Até o dia 5 de março eu estou oferecendo uma recompensa se alguém achar ou se alguém fizer determinada coisa. Tá? Aí até o dia 5 de março eu estou vinculado. Se alguém conseguir cumprir esse prazo, tá ok? Bom, pessoal, tá aí os artigos do código que falam do nosso assunto, tá? Vamos dar uma lida rapidinha? Aquele que por anúncios públicos se comprometer a recompensar ou a gratificar quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço contrai a obrigação de cumprir o prometido. Quem quer que nos termos do artigo antecedente fizer o serviço ou satisfizer a condição, ainda que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recompensa. Às vezes a pessoa achou o cachorrinho e mesmo se não tivesse recompensa, ela ia devolver. Mesmo assim, ela tem direito. Antes de prestar o serviço ou preenchida a condição, pode o promitente revogar a promessa, contanto que o faça com a mesma publicidade. Se houver assinado prazo à execução, entender-se-á que renuncia ao arbítrio de retirar durante ele a oferta. Então, durante aquele prazo, não posso arrepender. Parágrafo único. O candidato de boa-fé que houver feito despesas terá direito a reembolso mesmo se a condição tivesse sido retirada. Então, vamos supor. Eu prometi recompensa e retirei a recompensa antes do cara cumprir. Aí o cara cumpriu depois e gastou dinheiro para isso. Ele tem direito ao reembolso do que ele gastou. Não tem direito à recompensa porque foi retirado a tempo. Tá? Ele não ficou sabendo que tinha sido retirado, achou que ainda existia recompensa, então ele não vai ter direito à recompensa, mas vai ter direito ao reembolso. Tudo bem? Se o ato contemplado na promessa for praticado por mais de um indivíduo, terá direito à recompensa aquele que fez primeiro. Sendo simultânea a execução, a cada um tocará quinhão igual na recompensa, ou seja, pega a recompensa e divide entre eles. Se esta não for divisível, conferir-se-á por sorteio, e o que obtiver a coisa dará ao outro o valor da parte dele. Ou seja, eu ofereci um cavalo de recompensa, ok? Quem ganhou o sorteio fica com o cavalo e paga metade do valor do cavalo para o outro. Se eu não tenho dinheiro, se eu ganhei a recompensa no sorteio e não tem dinheiro para pagar para o outro que executou ao mesmo tempo o serviço, a metade dele da recompensa, o que faz? Vende o cavalo, divide o dinheiro. Tudo bem?
Nos concursos que abrirem com promessa pública de recompensa, é condição essencial para valerem a fixação de um prazo, observadas também as disposições dos parágrafos seguintes. A decisão da pessoa nomeada nos anúncios como juiz obriga os interessados, em falta de pessoa designada para julgar o mérito dos trabalhos que se apresentarem, entender-se-á que o promitente se reservou essa função. Então, olha só. O promitente pode abrir, tá, uma oportunidade pública para alguém receber uma recompensa, tá? Isso aí, vocês podem se lembrar que recentemente teve um governador republicano lá nos Estados Unidos que ofereceu uma recompensa, não lembro se foi de 1 milhão, para quem trouxesse provas de que a eleição foi fraudada. Primeiro eles falaram que tinham provas de que a eleição foi fraudada. Na hora que colocaram isso contra a parede e falaram, cadê as provas? Aí eles pegaram e ofereceram uma recompensa para quem tivesse prova. Ou seja, não existia prova nenhuma, eles estavam desesperados, falaram, dou 1 milhão para quem trouxer uma prova para mim. Ninguém trouxe a prova, a recompensa não precisou ser paga, tá? Ninguém tinha prova nenhuma, tá? A verdade é que não foi fraudada a eleição americana. E, infelizmente, tá? Infelizmente, o presidente de lá é muito parecido com o daqui, tá? Ele fala mentiras, mente, tá? E as pessoas que o apoiam acreditam em tudo que falam. Não todas as pessoas que o apoiam, obviamente. Obviamente, não é todo mundo que acredita, ok? Mas mentiras são veiculadas. Infelizmente, gente, eu votei no daqui, tá? Não vou dizer se me arrependo ou não do meu voto. Espero que faça um bom governo, mas o que eu vi até agora eu não gostei, tá? Votaria de novo? Acho que não. Acho que não. Mas cada um é livre para votar em quem quiser, tá? Eu tenho que defender até a morte o direito de qualquer um de vocês votar em quem vocês quiserem. Isso é democracia. E inteligente é a decisão das urnas. Não existe esse negócio de, a pessoa votou no fulano, a culpa é... Peraí, velho, não existe culpado, não. Ela teve motivos para votar no fulano. Não importa em quem a pessoa votou. Eu posso me arrepender amargamente de um voto que eu dei. Mas, se eu votei, eu tive minhas razões. E quem votou teve suas razões. E pode ainda estar convicto do voto que deu ou ter se arrependido. Isso não importa. Isso não importa. Democracia é aceitar o que a maioria decide. Ponto. Tá? Então, quando a pessoa abre um concurso, ela fica vinculada. E ela pode nomear alguém para julgar os trabalhos realizados para decidir a quem será ofertada a recompensa, tá? Então, se ninguém for nomeado, entende-se que o próprio prometente, aquela própria pessoa que prometeu a recompensa, que vai ter esse trabalho, ok? Se todos os trabalhos tiverem mérito igual, aí se procede como se falou no artigo 857 e 858, que é o caso da execução simultânea, divide a recompensa, tá bom? 860. As obras premiadas nos concursos de que trata o artigo antecedente só ficarão pertencendo ao promitente se assim for estipulado na promessa de recompensa. Por exemplo, eu propus uma promessa de recompensa para quem fizer a melhor obra de arte falando da independência do Brasil. Tá? Então eu fiz um concurso e vai haver uma recompensa de R$10.000 para quem eu ofereci essa recompensa de R$10.000 para quem apresentar a melhor obra de arte com a independência do Brasil, tá? Com o tema independência do Brasil. Aí uma pessoa veio e pintou uma coisa maravilhosa, sabe? E aquilo me tocou. É o melhor, ok? Eu ofereci a recompensa para aquele. A que eu premiei, se isso foi estabelecido na publicação da promessa, fica para mim. Se isso foi estabelecido. Se eu não estabeleci que eu ia ficar com a promessa, com a obra que eu premiei,
continua pertencendo a quem a apresentou. Dúvidas? Posso seguir em frente então, né? Capítulo 2 da gestão de negócios. Ocorre quando alguém, sem autorização do interessado, pratica algum ato unilateral para proteger os interesses daquele interessado. Ou seja, uma pessoa sem autorização do interessado intervém na administração do negócio dele, dirigindo segundo o interesse e a vontade que presumia ser dele. Ok? Exemplo. Eu estou vendo a casa da Tatiliane ser inundada, porque a Tatiliane deixou a torneira aberta e viajou para os Estados Unidos. Presta atenção. Eu tento ligar para a Tatiliane, mas a desinfeliz cancelou todos os chips de celular dela, até o WhatsApp, e foi embora. Eu não tenho como conversar com ela. Vai ficar um mês nos Estados Unidos. Tá? Pulando, brincando lá na Disney, indo em Las Vegas, se divertindo. E a casa dela, primeiro, vai ser inundada. Segundo, vai estragar tudo. Terceiro, vai pagar uma conta de água que ela vai ter que endividar pro resto da vida para pagar. Então o que eu faço? Quando eu percebo a água saindo do apartamento, mais do que depressa, eu ligo para a Tatiana, ela não me atende. Não sei, não tem autorização dela para fazer nada, para entrar na casa dela. Eu ligo para um chaveiro, mando o chaveiro vir correndo, abrir a porta da casa dela, entro na casa dela, fecho a torneira, contrato alguém para secar tudo, para salvar o que ainda dá para salvar, fecho a casa, peço o chaveiro para trancar de novo, ou pego uma cópia da chave que tinha lá dentro, ou mando trocar o segredo da fechadura e eu mesmo tranco, para entregar a chave para ela quando ela voltar. Mas eu faço tudo que eu puder para proteger os interesses dela, segundo o que eu achava que ela iria querer que eu fizesse, e depois ela vai ter que me indenizar por todos os gastos que eu tive com isso. Certo? Bom, na maioria das vezes é um ato de altruísmo, de boa vontade. Ok? O gestor intervém nos negócios, nos interesses de outra pessoa com a intenção de evitar um prejuízo para ela. Tá? Aqui tem até um exemplo de quase igual que eu dei, né? Esse aqui é chuva, mas o da torneira é até melhor, porque às vezes se está sendo inundada pela chuva não tem o que fazer, a não ser tentar salvar os móveis lá dentro. Então dá para usar esse exemplo. Ok? Requisitos. Tem que ser realizado este préstimo, essa boa ação, sem autorização da pessoa interessada. Porque se tem autorização, aí é outra coisa. Aí é contrato. Contrato de mandato, contrato de mandato tácito, etc. Tá? Não é a mesma coisa. Tá? No contrato de mandato, tem uma proposta e uma aceitação, como todo contrato. Na gestão de negócios, não. Tem uma proposta sem aceitação. Na verdade, não tem nem proposta, né? Tem uma ação sem aceitação. Tudo bem? Bom, outro requisito é a espontaneidade do gestor. Né? Se não foi uma ação espontânea, se você foi forçado a agir de alguma forma, ok? Não se trata de gestão de negócio. Tá? Essa espontaneidade é uma atitude espontânea e improvisada. Ó, eu fiz o que eu pensei que dava para fazer na hora. Tá? Às vezes eu arrombo a porta e destruo a sua porta. Às vezes eu lembro de chamar o chaveiro. É improvisado, com a melhor das intenções. Tá? Então o gestor ele se propõe a proceder como faria o próprio dono do negócio, se estivesse presente. Limita-se a atos de natureza patrimonial. Tá? Intervir
essa intervenção ela tem que ser motivada ou por necessidade ou por utilidade, ok? Ou seja, tem que ter algum proveito para o dono do negócio, tá? Com a intenção de trazer proveito do dono. Olha só, não é só proveito, não. Eu estava falando que tem que trazer proveito, não. É com a intenção de trazer proveito, mas pode ser simplesmente evitar um prejuízo. Por exemplo, eu começo a sentir cheiro de gás saindo da casa da Tatiliane. Ela, em vez de deixar a torneira aberta, ela deixou o fogão. Olha pra você ver que Tatiliane irresponsável. Eu abro a porta dela não para trazer um benefício econômico para ela de lucro, mas é para evitar o prejuízo. Eu desligo o gás. Desligando o gás, eu evito que o apartamento dela exploda, pegue fogo e assim seja arruinado. Tá bom? Então não precisa ter lucro a pessoa, nem precisa estar sofrendo já de forma presente o prejuízo. Basta que esse prejuízo esteja prestes a acontecer, se eu não agir. Ok? Bom, o gestor do negócio, aquele que intervém no negócio alheio, ele deve comunicar a gestão ao dono do negócio posteriormente. Ok? A morte do dono do negócio não faz cessar a gestão, porque o gestor ele tem que prosseguir nesse cuidado para evitar prejuízo para os herdeiros, enquanto aguarda instruções desses herdeiros. Tipo assim, ó, o herdeiro vira para mim e fala assim: ô, seu fulano, a partir de amanhã pode ficar tranquilo que eu vou assumir aí o cuidado e não precisa continuar não. Tá certo? Vamos lá com os artigos do código que dizem respeito à gestão de negócio. 861. Aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão do negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, ficando responsável a este e as pessoas com quem tratar. Se a gestão foi iniciada contra a vontade manifesta ou presumível do interessado, responderá o gestor até pelos casos fortuitos, não se provando que teriam sobrevindo ainda quando se houvesse abatido. Ou seja, se você agiu contra o presumível interesse ou contra o que ele falou para você fazer, azar seu. Você está se metendo onde não é chamado, onde não deve. Ok? No caso do artigo antecedente, os prejuízos da gestão excederem o seu proveito, poderá o dono do negócio exigir que o gestor restitua as coisas ao estado anterior ou indenize da diferença. Tá? Tanto que se possa, ou seja, assim que puder, o gestor deverá comunicar ao dono do negócio a gestão que assumiu, aguardando-lhe a resposta se da espera não resultar perigo. Ou seja, a partir do momento que for seguro e que eu puder contatar o dono do negócio, eu vou falar com ele: olha, eu fiz isso para você, tá? Estou esperando que você me diga o que é para fazer. Aí, o que acontece? Se a situação já está livre de risco, eu posso parar de fazer imediatamente, até que ele me instrua. Se ele falar: olha, faz o seguinte, continua fazendo isso por mim, tá? Que eu depois vou te restituir e tudo. Um exemplo interessante sobre gestão de negócio alheio é o seguinte: lógico que tem uma lei aí nova que modificou a pena de quem maltrata animais, não estou esquecendo disso. Tem inclusive um projeto de lei que quer mudar o Código Civil, que considera os animais como bens, tá? Passando a considerá-los como criaturas que contam com a afeição do ser humano, tá? E que devem ser protegidas pelo ser humano, transformando o tutor dos animais em tutor em vez de dono, tá ok? Então, são coisas que pretendem mudar na legislação.
Não sei quando isso vai acontecer, se vai acontecer, mas se acontecer, isso não invalida o que eu vou dar de exemplo agora. Imaginem vocês que vocês viram aquele filme, o segundo filme do Quatro Vidas de um Cachorro, acho que é Até o Fim, Juntos até o Fim, negócio assim. Vocês viram? Responde pra mim quem viu. Ah, não é aquele filme não. É um filme que um cachorro é apaixonado por carros e o marido é piloto. E a esposa grávida passa mal durante a gravidez e vai para a casa da mãe dela, ok? E esquece que o cachorro tá lá. No desespero de estar passando mal, ela vai para a casa da mãe e larga o cachorro sozinho. Ou seja, o cachorro ficou sozinho. E o cara tá viajando, correndo aí como piloto em outro lugar. E aí, esse cachorro sozinho fica 4, 5 dias sozinho. O cachorro não tolera. Ah, um cachorro pode ficar sem comer 4, 5 dias? Até pode. Sem morrer, certo? Mas esse cachorro vai passar muito mal. Além disso, ele não pode ficar sem água esse tempo todo, tá? E aí o cachorro entra em desespero, ele primeiro ele fica desesperado, depois ele começa a pegar comida velha nos cantinhos da casa, um iogurte derramado não sei aonde, e é muito triste esse filme, mas no final fica feliz, tá? Tem filme que não serve para qualquer um ver, que a gente chora, literalmente. Quem tem cachorro chora. Com esse e com os quatro vidas de um cachorro e o segundo 4 vidas de um cachorro lá. Tá certo? Vai chorar. Pode preparar os lenços. O filme é bom, mas vai chorar. Aí, o que acontece? Estou dando esse exemplo porque configura na gestão de negócios. Imagina que um vizinho viu que a mulher foi embora, desesperada, passando mal, chamou um táxi e entrou dentro do táxi e que esqueceu o cachorro lá. Esse vizinho arromba a porta para cuidar do cachorro, certo? Para pegar o cachorro e levar para sua casa, ou vai todo dia lá para cuidar desse cachorro. Isso é um exemplo de gestão de negócio alheio. Vamos supor que consegui falar com o dono do cachorro. Eu estou cuidando do seu cachorro, porque a sua esposa foi para casa da mãe lá e esqueceu o cachorro aqui. Acho que ela estava meio apavorada quando ela foi. E aí, o dono fala, pelo amor de Deus, continua cuidando desse cachorro para mim. Ou, fica tranquilo, não precisa ir lá mais não, porque eu tô indo embora. Ok? Essas instruções, quando vêm, você fica desobrigado. Agora, se o cara fala, olha, eu vou demorar mais 10 dias para voltar. Da demora, resulta perigo do cachorro morrer nesses 10 dias, então eu tenho que cuidar. Tá certo? Não importa se ele não me der instruções. Eu mandei uma mensagem para ele, ele leu e não me respondeu, talvez ele não teve sinal para me responder, não importa. O que importa é que eu tenho que continuar cuidando do cachorro se da demora resultar perigo. Tá ok? Vamos lá. Onde eu estava? 864. 865. Enquanto o dono não providenciar, valerá o gestor pelo negócio, até o levar a cabo, esperando, se o dono falecer durante a gestão, as instruções dos herdeiros, sem se descuidar das medidas que o caso reclame. O gestor envidará toda... É a palavra que né, não precisava, né? A lei podia ter palavras mais simples, né? Ninguém usa no dia a dia a palavra envidar, né? O gestor envidará toda a sua diligência habitual, ou seja, ele colocará no negócio todo o seu cuidado normal, né? Na administração do negócio, ressarcir ao dono
o prejuízo resultante de qualquer culpa na gestão. Ou seja, se ele agir com negligência ou imprudência, a partir do momento que ele assumiu o negócio, tá? Ele vai ser obrigado a indenizar. Se o gestor se fizer substituir por outra pessoa, responderá pelas faltas do substituto, ainda que esse substituto seja pessoa idônea. Eu não me meti, eu me tornei responsável, ok? Sem prejuízo da ação que a ele ou ao dono contra aquela pessoa que assumiu o negócio depois couber, ok? Se não tiver entendido, falem que eu respondo. Havendo mais de um gestor, solidária será a responsabilidade, pela culpa ou pelo dolo, ok? O gestor responde pelo caso fortuito quando fizer operações arriscadas, ainda que o dono costumasse fazê-las, ou quando preterir interesse do dono em proveito dos seus interesses. Ou seja, em vez de cuidar dos interesses do dono daquele negócio que eu me meti, que eu resolvi, que eu ia gerir enquanto ele não podia, eu me torno responsável, como se eu fosse mandatário. A diferença é que é sem o conhecimento dele, tá certo? Bom, querendo o dono aproveitar-se da gestão, será obrigado a indenizar o gestor das despesas necessárias que tiver feito e dos prejuízos que, por motivo da gestão, o gestor tiver sofrido. Vamos dar o exemplo do cachorrinho que eu dei agora. Suponha que o dono leu a mensagem do cara e falou: olha, velho, eu tô cuidando do seu cachorro, ele ficou sozinho em casa, não tem ninguém para cuidar dele. Eu preciso que você resolva esse problema. Aí o dono vira e fala: eu ia até voltar hoje, porque eu preocupei de não ter quem cuidasse do Totó. Ok? Mas já que ele está cuidando, vou ficar aqui mais 10 dias. Ó, tá? Se eu conseguir provar que ele quis se aproveitar, que eu estava cuidando dos negócios dele, tá? Para, sabendo, deixar de assumi-los, deixar de tomar conta dali para frente, eu posso ser indenizado de qualquer prejuízo que eu sofrer, tá? Se o negócio for ultimamente administrado, cumprirá o dono, tá, as obrigações contraídas em seu nome, reembolsando ao gestor as despesas necessárias ou úteis que tiver feito, com juros legais, desde o desembolso, respondendo ainda pelos prejuízos que este houver sofrido por causa da gestão, ok? E quando eu digo se o negócio for utilmente administrado, não necessariamente quer dizer que ele vai ter lucro. Talvez ele só evitou prejuízo ou só evitou que o prejuízo fosse maior, tá certo? Então, utilidade nesse caso pode ter significado de lucro ou de evitar um prejuízo maior. A utilidade ou necessidade da despesa apreciar-se-á não pelo resultado, mas segundo as circunstâncias da ocasião que se fizerem. Vigora o disposto desse artigo, ainda quando o gestor, em erro quanto ao dono do negócio, der a outra pessoa as contas da gestão. Ok? Ou seja, o gestor apresentou a outros contas da gestão sem saber que tinha que ter apresentado ao dono do negócio. Ok? Aplica-se a disposição do artigo antecedente quando a gestão se propõe a acudir prejuízos iminentes, foi o que eu acabei de falar, ou redunde em proveito ao dono do negócio a coisa, mas a indenização ao gestor não excederá em importância as vantagens obtidas com a gestão. Aí é diferente, prestem atenção, tá? Não é considerado culposa a falta que redunde em evitar prejuízo. Porém, a indenização do gestor não poderá exceder, tá, as vantagens que foram obtidas pelo dono com a gestão.
Vantagens essas que podem ser consideradas o prejuízo que foi evitado, ok? Quando alguém, na ausência do indivíduo obrigado a alimentos, por ele prestar os alimentos a quem se devem, poder-lhes-á reaver do devedor a importância, ainda que ele não concorde e não ratifique os atos. Tá? Então imagine vocês que eu percebi que fulano viajou sem pagar a pensão do menino dele. Tá certo? A mãe chega, bate na minha porta e fala assim: olha, eu estou desesperada. Eu não tenho dinheiro para fazer a despesa do mês. E o pai do meu menino viajou sem pagar a pensão do mês. O que eu faço? Eu viro e falo assim: não, senhora, não se preocupe. Quanto que é a pensão? Ah, é R$1.000. Toma aqui R$1.000, passa o mês. Quando ele voltar, eu me entendo com ele. Aí quando o cara volta, você fala para ele: olha, você viajou sem pagar a pensão do seu filho, imagino que você esqueceu, tá? O que eu fiz? Eu paguei para você. Estou esperando o reembolso desse valor. Ah, não vou te pagar não. Opa, peraí. Eu tenho direito de exigir de você, tá? Então, mesmo que você não concorde, eu tenho direito de exigir de você. Tudo bem? Nas despesas de enterro proporcionadas aos usos locais e à condição do falecido feitas por terceiro, podem ser cobradas da pessoa que teria obrigação de alimentar aquele que veio a falecer, mesmo que essa não tenha deixado bens. Então, imagine vocês que faleceu um senhor, tá? E os filhos estão vindo. Sabe-se lá de qual distância. Eles só ligaram e falaram: não, nós estamos chegando, mas vai providenciando as coisas aí, porque nós não sabemos. Aí você presume que esse providenciar as coisas seja... na verdade, eles nem fizeram contato. Você só sabe, você só ouviu dizer que eles estão vindo, porque tem que ser sem o conhecimento deles, né? E aí, você vira e fala: olha, vou fazer o seguinte, vou adiantar as despesas do enterro aqui para a funerária preparar o corpo do seu fulano, tá? E embalsamar esse corpo para esperar os filhos chegarem. Tá, aí faz tudo que deveria fazer, o corpo fica lá bonitinho esperando, no dia seguinte chegam os filhos, ok? As despesas do enterro devem ser arcadas por eles. Ah não, mas o papai não deixou herança. Como é que nós vamos te pagar? Vai pagar com dinheiro seus, velho. Quem tinha obrigação de pagar o enterro era vocês, não eu. Tá? Eu só adiantei para que o corpo não apodrecesse, pudesse esperar a chegada de vocês. Senão ia ser enterrado como um indigente, sem a presença de vocês. Não é isso que a gente queria, né? Então, que vocês me indenizem. Certo disposto nesse artigo e no antecedente, em se provando que o gestor fez essas despesas com simples intento de bem fazer. Observe, tá? Se eu conseguir provar que ele fez isso como altruísmo apenas, sem querer ser reembolsado, aí depois ele não pode, né, ser reembolsado, não. Imagine você que o vizinho era muito amigo, tá? Viu o seu vizinho idoso falecer, os filhos estão vindo, mas aí o vizinho fala assim: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar esse enterro porque eu gosto demais desse senhor e eu me sinto na obrigação de ajudar. Eu sei que a família é pobre e eu vou pagar. Eu vou pagar do meu bolso, eu não quero ser ressarcido, não. E aí chegam os filhos. Aí eu percebo que os filhos vieram num carro bonito. Opa, peraí, esses meninos têm dinheiro. E aí eu viro para eles e falo assim: olha, eu quero receber o enterro. Aí os meninos já tinham ficado sabendo que você queria ter feito isso por caridade, porque gostava do seu fulano. Aí você não vai ter direito a receber, não, tá? A ratificação pura e simples do dono do negócio retroage ao dia do começo da gestão e produz todos os efeitos do mandato, ok? Como se você tivesse autorizado ele desde o início a agir em seu nome. Se o dono do negócio ou da coisa desaprovar a gestão, considerando-a contrária aos seus interesses, vigorará o disposto nos artigos 862, 863, salvo o estabelecido no 869 e 870. Então vou voltar aqui para saber. 862. Gestão iniciada contra a vontade. Ele não queria e eu fiz. 863. Prejuízos que excedam o proveito. Ou seja, eu fiz o que ele não queria
e isso deu prejuízo para ele. Eu tenho que indenizar pela diferença. Agora, se deu lucro, aí eu não tenho que indenizar. Ok? Com exceção do 869 e 870, tá? Negócio utilmente administrado, ok? E 870, prejuízos habilmente evitados. Então, ia acontecer o prejuízo, eu consegui evitá-los. Ou, apesar dele não gostar, eu gerei lucro para ele. Aí, velho, não tenho que ele reclamar, não. Tá ok? Onde eu estava? 875. Se os negócios alheios forem conexos aos do gestor, de tal forma que não possam ser geridos separadamente, haver-se-á o gestor por sócio, tá? Daquela pessoa cujos interesses agenciar em volta com os seus. No caso desse artigo, aquele em cujo benefício interveio o gestor só será obrigado na razão das vantagens em que lograr. Ou seja, ele não fez para ajudar, ele fez por interesse de que os negócios dele também não fossem prejudicados. Ou isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu só tenho que pagar no limite das vantagens que eu tive. Tá? Vou dar um exemplo disso aí. Imagine vocês que a torneira da Tatiliane esteja trazendo água para o meu apartamento. Tá? A Tatiliane viajou, deixou a torneira aberta. E a água está entrando no meu apartamento, me dando prejuízo. O que eu fiz de entrar no apartamento dela não foi para trazer bem para ela, foi para evitar o meu mal. Aí eu não posso ficar pedindo ressarcimento de despesas se para ela isso não teve vantagem alguma. Tá bom? Vamos supor que os móveis dela fossem todos de plástico e o chão do apartamento dela fosse de como é que fala? Fosse de cerâmica, que não estraga com a água. E a água não tivesse vindo da Copasa, porque ela fechou o registro, está vindo de um vazamento na caixa d'água. E eu fui lá e consertei. Ou seja, na verdade, isso não trouxe muita vantagem para ela. Evitou apenas o prejuízo. Eu tenho direito de ser indenizado das despesas que eu tive? Sim. Mas até o limite da vantagem que eu proporcionei a ela. Tá bom? Dúvidas? Bom, continuando então do pagamento indevido, tá? Vocês sabem, tá, que o pagamento indevido pode ser repetido. Aquele que pagou a alguém que não devia, tá, pode pedir a devolução do dinheiro, exceto se você pagou algo que devia, mas não era exigível, como por exemplo na dívida de jogo, tá? Você pagou a dívida de jogo, a gente já viu isso no semestre passado, você não pode pedir de volta. Por quê? Porque era devido, porém não exigível, era obrigação natural, tá? Então, pagamento indevido constitui um dos modos de enriquecimento sem causa. Se eu não te devo, Tatiliane, eu não tenho que te pagar. E se eu te paguei sem te dever, eu posso te pedir o dinheiro de volta, ok? Para a ação de repetição de indébito, ou seja, a ação que eu posso entrar para pedir a devolução do dinheiro, é necessário que o pagamento tenha sido efetuado voluntariamente e por erro. Eu achei que te devia, mas eu não te devia. Ok? Eu achei, mas não. Ok? Se o pagamento não tivesse sido efetuado espontaneamente, mas em virtude de uma sentença, por exemplo, o juiz me condenou a pagar um troço que eu não devia. Aí, meu filho, incumprimento, não tem volta, não. Eu paguei, eu tinha que pagar, e aí eu tenho que tentar anular essa sentença por uma ação rescisória. Dá um trabalho danado.
Só para vocês terem uma ideia, a ação rescisória tem que ser ajuizada na instância superior e é muito difícil você conseguir provar que uma sentença era nula. Aí dá um trabalho danado. A prova tem que ser robusta contra essa sentença. Ok? Correção monetária é devida a partir do pagamento indevido. Ou seja, eu achei que devia alguma coisa para o Geraldo. Tá? É muito comum, por exemplo, eu e Tatiliane, né, fizemos um negócio com o Geraldo. Ok? Tatiliane foi e pagou. Sem saber que a Tatiliane pagou, eu falei, ó Geraldo, vou aí amanhã e vou te pagar. O Geraldo fica quietinho. Eu chego lá e pago. De novo. Ou seja, eu tenho direito a pedir de volta o dinheiro de Geraldo. Ok? A correção monetária é a partir do dia do pagamento. Tá certo? Então eu paguei hoje, começa a contar hoje o prazo. O prazo não. O termo inicial da correção monetária. Para não desvalorizar o dinheiro que eu paguei. Entretanto, Código Tributário Nacional. Por que o Código Tributário Nacional? Esse artigo 167 do Código Tributário Nacional é aquele que estabelece qual que é o valor dos juros mensais. O Código Civil remete ao Código Tributário para falar como vai funcionar os juros legais, certo? Então esse Código Tributário, por exemplo, o 167, é o que fala que os juros legais serão de 1% ao mês. E o Código Civil apenas remete ao CTN, tá certo? Então, usa-se o CTN para saber também qual que é o termo inicial dos juros. A partir de quando começa a incidir juros, tá? Aqui fala, esse código fala que é a partir do trânsito em julgado da sentença. Ou seja, eu cobro correção monetária desde a data que o pagamento foi feito, lá atrás, entrei com a ação para pedir de volta, o processo demorou, chegou até o fim. Cá no fim, os juros começam a correr. Porque enquanto os juros não começaram a correr, ele teoricamente não tinha sido obrigado ainda a devolver. Tá certo? Espécies de enriquecimento sem causa ou pagamento indevido. Tá? Na verdade, espécies de pagamento indevido. O indébito pode ser objetivo ou indébito ex re, tá? Sobre a coisa. O erro aí diz respeito à existência e à extensão da obrigação. Ou seja, aquele que paga, o solvens, pagou uma dívida que não existia. Esse é o indébito absoluto. Mas que ele achava que existia. O exemplo que eu dei aqui na Tatiliane, né? Ou um débito que já existiu, mas se encontra extinto. Nesse caso, que é o exemplo da Tatiliane. Ela pagou antes, eu paguei depois. Ok? Ou dívida pendente de condição suspensiva. Não era para eu pagar ainda, porque a condição suspensiva não se implementou. Então não existe ainda a dívida. Na verdade, a dívida existe. O que não existe é a eficácia do negócio jurídico. Certo? Ou melhor, não existe a dívida ainda. Porque o negócio jurídico, embora existente e válido, ainda não gera obrigação por não ser eficaz. Ok? Ou ainda quando se paga mais do que realmente se deve. Eu devia 10 e sem querer, errado, enganado, achei que era 100 e paguei 100. Tá bom? Ou eu não sabia o que eu devia direito e entreguei uma coisa no lugar da outra. Ok? Nesses dois últimos casos, a devolução da coisa mantém íntegra a obrigação anterior. Então vamos pensar. Eu devia um cachorro, entreguei um cavalo. Olha só. Se eu devia um cachorro e entreguei um cavalo, eu me enganei. Certo? O pagamento foi indevido. O que ele vai fazer? Vai ter que me devolver o cavalo, mas eu ainda vou dever o cachorro. Ok? Indébito subjetivo. Indébito ex persona. Tá ok? Nesse caso, a dívida existe de verdade. Só que eu enganei em relação a quem deve pagá-la ou a quem se deve pagar. Exemplo. Primeiro caso.
eu achei que eu é que tinha que pagar. Mas quem tinha que pagar era a Tatiliane. Então eu não tinha que pagar nada. Ok? Segundo caso, eu achei que eu tinha que pagar para o Geraldo, mas paguei para a Tayane. Ok? Então eu errei quem deveria receber. Então o erro pode ser sobre quem deveria pagar ou sobre quem deveria receber. Nos dois casos o pagamento é indevido, tá bom? E pode ser repetido. Ah, professor, mas você falou antes que quem paga mal paga duas vezes. Sim, sim. Olha só. Eu deveria pagar para o Geraldo. Paguei para a Tayane. Tá? Paguei errado, paguei mal. Eu ainda tenho que pagar para o Geraldo? Sim, tenho que pagar para o Geraldo. Mas posso pedir de volta o dinheiro que eu paguei para a Tayane, porque foi um pagamento indevido. Tá certo? Então, eu não posso virar para o Geraldo e falar assim: Geraldo, o negócio é o seguinte, eu tinha que pagar para você, mas eu paguei para a Tayane. Você vira com a Tayane lá. Não posso. Eu sou obrigado a pagar para o Geraldo e tenho o direito de repetir o que eu paguei indevidamente para a Tayane. Tudo certo? Dúvidas? Gente, tem 16 pessoas na sala de aula. Vocês não estão perguntando nada. Imagino que vocês estejam entendendo tudo. Toda aula, vocês fazem perguntas. Toda aula. Tá? Hoje ninguém está perguntando. Estou indo em frente. Tá? 87... Ô, Léo. Oi, querido. Esse pagar outra vez, Léo, ele vai sempre proceder? Sim. Desculpa. Presta atenção. Presta atenção, Geraldo. Olha só. Se eu devo a você engano sobre quem pode receber e pago a Tatiliane, você ainda tem direito de me cobrar. Eu não te paguei. A Tatiliane não pode me dar quitação porque a dívida não era com ela. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender, beleza. Já aconteceu inclusive comigo. Vou colocar nomes fictícios, tá? O meu cliente era o Tício, tá certo? O Tício esbarrou em um carro e não prestou a devida assistência. Fez-se o boletim de ocorrência, mas não chegaram a acordo. Por culpa dele, ele estragou o carro de outra pessoa. Ok? Beleza. A Joana entrou com ação contra Tício, falando: olha, eu estou te cobrando, Tício. Estou te cobrando porque esse carro é do meu marido, João. Tá? Tá aqui o documento do carro que prova que esse carro é do meu marido, João. Então, eu estou te cobrando, João. Tício. Tá? O que está errado dessa história? Segundo o que a professora Mariana ensinou para vocês em TGP. O que está errado? Ninguém sabe? Repete, por favor. Então agora presta atenção todo mundo. Tício bateu no carro que a Joana estava dirigindo. Certo? Joana procurou um advogado e cobrou a dívida na justiça de Tício. O advogado não era muito bom aluno, não prestou atenção nas aulas e entrou em nome de Joana. E aí na petição ele falou: olha, o carro é do João, marido de Joana. Tá aqui o documento que comprova que o carro é de João, marido de Joana. Então, Tício tem que pagar para Joana sim. O que está errado? Não é Joana quem cobrar, não. O João. Quem cobrar é o João. Isso aí. Tício não deve nada a Joana. Deve a João. Certo? O prejuízo foi de João. Se Tício paga a Joana e João entra depois, fala: oh, rapaz, nem casado com Joana eu não tô mais, eu separei da Joana. Falei com ela que se ela batesse meu carro, se ela deixasse alguém bater no meu carro, eu ia separar dela, separei dela. Quem tem direito de cobrar sou eu. Se João cobra depois, Tício tem que pagar João. Mesmo já tendo pago a Joana. Certo?
Atenção, mesma hipótese da Maria, que entra com ação em seu nome. Isso eu já vi muitas vezes acontecer. Maria entra com ação. Maria de tal, tá? Representada pelo advogado, seu fulano de tal, vem cobrar, executar alimentos vencidos ao seu filho. Maria tem direito de receber a pensão, os alimentos do seu filho que estão vencidos? Não. Maria tem que entrar representando o filho menor. Então a ação é em nome do filho. Ok? Atenção nisso. Outro dia... Legitimada. Ela não é legitimada. Perfeito. Ela não tem legitimidade ativa ad causa. Outro dia, uma menina, não é menina, jovem, mas já tinha 18 anos, estava grávida e procurou os meus serviços para entrar com uma ação de alimentos gravídicos para ela. Ela estava na fase já final da gravidez, aí a gente recolheu os documentos e entrou com a ação. No dia que nós entramos com a ação, uma semana depois, neném nasceu. Aí o que a gente fez? Neném nasceu, a gente pegou e juntou a certidão de nascimento, pedindo para que a ação continuasse em nome do menino. Até aí tudo bem. O que o juiz fez? O seu advogado, então, já que você quer que a ação continue em nome do menino, vem cá e junta uma procuração em nome do... uma procuração do menino, dando a você poderes representado pela mãe. Porque eu era advogado da mãe, não era advogado do menino, não posso agir em nome do menino. Certo? O juiz tomou o cuidado de que a mãe não continuasse com a ação pleiteando um direito que já era do filho. O direito só é da mãe enquanto o filho ainda não nasceu. Ok? Então, continuando. Tá? Onde eu estava? Acho que eu não li nada aí não, né? 876. Todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir. Obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprir a condição. 877. Aquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro. Óbvio, né? Eu digo que agi com erro, eu tenho que provar que agi com erro. Aos frutos, acessões, benfeitorias e deteriorações sobrevindas à coisa dada em pagamento indevido, aplica-se o disposto nesse código sobre o possuidor de boa-fé ou de má-fé. Vocês lembram lá atrás, quando a gente estudou frutos, que o possuidor de má-fé não tem direito nem aos frutos percebidos. Ele é obrigado a restituir absolutamente tudo. Ok? Já o possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos, sendo obrigado a entregar os pendentes e os percipientos, que eram aqueles que ainda não estavam na época de colher e a colheita foi feita apressada para tentar dar um migué. Ok? Parágrafo único. Se o imóvel foi alienado por título gratuito ou se, alienado por título oneroso, o terceiro adquirente agiu de má-fé, cabe ao que pagou por erro o direito de reivindicar. Tá? Então, no imóvel doado ou alienado a título oneroso, quem adquiriu agiu de má-fé, a pessoa que pagou a essa pessoa que agiu de má-fé tem direito de reivindicar. Fica isento de restituir pagamento indevido àquele que, recebendo o pagamento, né, como parte de dívida verdadeira, inutilizou o título, deixou prescrever a ação ou abriu mão das garantias que asseguravam o seu direito. Mas aquele que pagou dispõe de ação regressiva contra o verdadeiro devedor e seu fiador. Então vamos pensar no que é aqui. Olha só. Eu tenho um crédito com Mévio, tá? Mévio é irmão de Tício. Tício aparece na minha porta e fala assim: ô Léo, eu vim te pagar, tá?
Tício estava achando que ele me devia alguma coisa. Porque eu mandei um recado para Dona Maria, que é mãe de Tício e Mévio, falando, ó, o filho da senhora está me devendo. Tício é uma pessoa tão desorganizada que achou que era ele que me devia. Mas quem me deve é Mévio. Tício chega lá na minha porta e fala assim, vim te pagar. Aí eu pego o cheque de Mévio e falo assim, aqui ó, tô rasgando o cheque aqui. Em 1000 pedaços e entrego na mão de Tício. Tício nem confere que o cheque não era dele. Pega o cheque, joga no lixo e entrega o dinheiro. Observe. Eu recebi uma dívida que Tício achava que existia e não existia. Ou seja, pagamento indevido. E achei que se tratava da dívida de Mévio. E rasguei o título que me garantia. Tício pegou, foi embora e depois percebeu, ou vamos supor que chegou em casa, fez o quebra-cabeça do cheque do Mévio, tá? Não jogou fora, fez o quebra-cabeça lá e viu, nossa, essa dívida não era minha, essa dívida era do Mévio, vou lá buscar meu dinheiro de volta. Eu viro para ele e falo, Tício, o negócio é o seguinte, cara, eu tinha um cheque, você não esclareceu que achou que a dívida era sua, eu achei que você tinha vindo pagar a dívida do Mévio, eu te entreguei o cheque, você não conferiu e rasgou, tá? Indo embora, agora você quer o dinheiro de volta. Eu não vou te restituir por causa do artigo 880 do Código Civil, tá? Eu me desfiz de garantias que eu tinha porque eu recebi essa dívida no lugar de uma dívida que existia, que era de verdade. Então agora você tem direito de exigir do Mévio a dívida, tá? Eu não sou obrigado a te devolver o dinheiro, ok? Vocês entenderam com um exemplo? 881, se o pagamento indevido tiver consistido no desempenho de obrigação de fazer, ou para eximir-se da obrigação de não fazer, aquele que recebeu a prestação fica na obrigação de indenizar o que a cumpriu na medida do lucro obtido. Então, se alguém fez algo por mim, tá? Ou pagou alguma coisa para se livrar de uma obrigação de não fazer que tinha, certinho? Eu tenho o dever, se eu recebi a prestação indevidamente, eu tenho o dever de indenizar aquele que cumpriu com a obrigação que eu não tinha direito de exigir dele e devolver para ele o dinheiro, ok? Ou melhor, indenizar quem fez alguma coisa. Você pensa comigo, João chega para mim e fala assim, ô Léo, fui eu que me obriguei a fazer um muro na sua casa? Aí você vira e fala assim, eu viro e falo, foi João. E não foi. Quem tinha ficado de fazer o muro para mim era Tício. E aí eu aceito que João faça o muro, pensando já na possibilidade de Tício não fazer. Aí depois João confere lá os papéis dele e fala, não tinha que fazer muro pro Léo não. Aí ele vai na minha casa e fala, Léo, esse muro quem tinha que fazer para você era Tício, e não eu. Você aceitou que eu fizesse. Esse pagamento da obrigação de fazer foi indevido. Então pagamento não é só em dinheiro, tá? Pode ser uma obrigação de fazer. Tá? Aí eu viro e falo assim, azar seu, você fez, está feito. Você não pode destruir ele. Não posso destruir, mas posso cobrar uma indenização de você. Tá? Artigo 881, tá bom? Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Vocês lembram do que eu falei da obrigação natural? Aquele que voluntariamente paga uma obrigação natural ou uma dívida de jogo não pode pedir de volta o dinheiro, ok? No caso desse artigo, o que se deu reverterá em favor do estabelecimento local de beneficência a critério... Não, desculpa, pulei o 883, vamos repetir o 883. Não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral ou proibido por lei. Então eu dei alguma coisa para fulano matar ciclano. Olha só, eu dei algo para fulano matar ciclano. Fulano não deve matar o ciclano. E eu não posso ir na justiça pedir de volta o dinheiro que eu dei
para fulano matar ciclano. Fulano tem direito de ficar com isso? Não. Nesse artigo, o que se deu se reverterá em favor de estabelecimento local de beneficência a critério do juiz. Tem fulano, porque fulano também está errado de ter aceitado um dinheiro para fazer algo ilícito, mesmo que não tenha feito e que tenha me denunciado. Ele tem que devolver o dinheiro. Esse dinheiro não vai ser devolvido para mim, não. Ele vai ser entregue às autoridades e o juiz vai determinar para onde esse dinheiro vai ser doado. Tudo bem? Por último, na aula de hoje, e aí eu vou liberar vocês mais cedo, assim que a gente terminar, vamos falar do enriquecimento sem causa. Né? A gente está falando de pagamento indevido, que é uma das formas de enriquecimento em causa, mas tem outras formas, tá? Então, ó, o locupletamento da coisa alheia sem causa jurídica é uma das causas que dá direito à repetição de débito. Então, a repetição de indébito é o caso do pagamento indevido, tá? A ação de repetição em débito é uma das formas de enriquecimento indevido. Vou explicar melhor, porque ficou confuso, eu mesmo não entendi o que eu falei. Vamos lá. Como eu disse, uma das formas de enriquecimento sem causa é o pagamento indevido, que eu falei agora há pouco. Outra forma é o locupletamento ilícito, que é a cobrança de um cheque prescrito, sabe? Eu não tenho mais direito de exigir do cara, mas eu dou um jeito de cobrar, aperto ele e tal, não sei o que, ele acaba me pagando, tá? Ou, por exemplo, eu peço uma indenização, ok? Para evitar um enriquecimento ilícito de alguém. Então, ó, observe. Alguém me causou um dano, certo? Alguém ficou com algo que deveria me pertencer. Esse alguém está se enriquecendo ilicitamente. Ele está ganhando mais do que ele deveria, ele tem algo que deveria ser meu, certo? E por causa disso ele está se enriquecendo sem causa. Ok? O enriquecimento dele é indevido. Ele está enriquecendo às custas do meu empobrecimento, e esse empobrecimento ele não é correto, ele não é indevido. Ele não vem de um contrato, ele não vem da lei, ok? Ele está indevido, ok? São pressupostos dessa ação de in reverso. Essa ação de in reverso, ela busca desfazer o enriquecimento sem causa. Tá? Primeiro, o acipiens ter enriquecido, ou seja, lucrado. Quem recebeu a coisa lucrou. Segundo, o solvens, aquele que deixou de receber ou entregou a coisa, ele sofreu um prejuízo. C, tem uma relação de causalidade entre o lucro dele e o meu prejuízo. Tá ok? Ou seja, se ele enriqueceu, foi porque eu tomei prejuízo e não era devido isso. Tá ok? Ausência de causa. Não tem contrato, não tem lei que justifique o enriquecimento dele e o meu empobrecimento. Letra E. Não existe outra ação específica para desfazer isso. Então é necessário entrar com esta ação que a gente chama de in reverso, para desfazer o enriquecimento sem causa. Tá? Não que o enriquecimento sem causa não seja possível de se combater com outras ações. Mas para entrar com a ação em reverso, não tem que ter outra ação específica. Porque se tiver outra ação específica, eu vou entrar com a outra ação, mesmo que a finalidade dela seja combater um enriquecimento sem causa. Tá bom? Bom, esse enriquecimento sem causa, ele compreende não só o aumento patrimonial, como também qualquer vantagem obtida pelo acipiens. Como, por exemplo, ele deixou de gastar um troço que ele tinha que gastar. Certo? O convivente, por exemplo, evitou gastos domésticos prestados pela companheira, que foi posteriormente abandonada. Imagine vocês que a companheira, ela pagou sozinha todas as despesas do domicílio durante determinado tempo. Tá? E aí, o cara simplesmente sai de casa.
Observe. Sai de casa com toda a poupança dele. Aí a companheira vira e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, ele teve um enriquecimento indevido aí. Porque o dinheiro dele estava sendo guardado na poupança. E o dinheiro do meu trabalho estava sendo investido na casa. O ônus não foi meu, eu não paguei as contas. O bônus, que é o dinheiro que ele guardou, deveria ser metade meu também. Certo? Mas suponha vocês que eles casaram com separação de bens. O dinheiro está em nome dele? É dele. Ela não tem direito à meação. Porém, ela pode entrar com uma ação alegando que ele enriqueceu indevidamente. Na ação de divórcio, ela pode pedir a partilha do valor pelo fato, olha, o negócio é o seguinte, esse dinheiro só está na conta dele porque quem pagava as contas era eu. Olha aqui, conta de luz, débito automático na minha conta. Conta de telefone, dos dois, débito automático na minha conta. Conta de água, débito automático na minha conta. Conta da televisão, débito automático na minha conta. Faxineira, tirei o dinheiro e paguei. Tá aqui o saque de R$400. No mesmo dia do saque de R$400 tem um recibo de R$400 da faxineira. Eu consigo demonstrar que todas as despesas da casa saíam do salário meu. Ou do da dona de casa, ou da mulher. E aí, o outro cônjuge, ou mulher, ou homem, não importa quem seja, tá, gente? Sexo aí, ou gênero, não invalida essa situação, não. A outra pessoa só pegando o dinheiro dela, do salário, e transferindo para poupança. Tira o salário, poupança. Tira o salário, poupança. Ou seja, ele ganhava 5 mil, guardava 4.900 na poupança. Só gastava 100 com cerveja. Beleza? Vamos botar 200. 100 com cerveja e 100 com cigarro. Ou seja, só gastava com seu próprio prazer. Não dividia despesa nenhuma. Aí, chegou no fim do relacionamento, ele abandonou a pessoa, ele ou ela, né? Abandonou a outra pessoa e saiu desse relacionamento com R$500 mil na poupança. Ficou 100 meses colocando 5 mil por mês lá. Pera aí, a poupança está em nome dele. O regime é separação de bens. Ela não tem direito à meação. Realmente, não tem direito à meação. Mas esse dinheiro deveria ser parte dela, porque ele enriqueceu indevidamente. Por que ele enriqueceu indevidamente? Enquanto ele estava casado com ela, ele estava pegando e botando dinheiro na poupança enquanto ela fazia despesa da casa. Ou vice-versa, enquanto ela estava casada com ele, ela pegava o salarinho dela, botava na poupança e ele fazia despesa da casa sozinho. Chega no final, ele está com a mão na frente e outra atrás e ela tem uma poupança, ou chega no final, ela está com a mão na frente e outra atrás e ele tem uma poupança, enriquecimento indevido. Então não importa, nesse caso, se ela tem ou não direito à meação, ou se ele tem ou não direito à meação. Não se discute aqui partilha em virtude da meação. Aqui se discute a partilha em virtude de que esse dinheiro só foi adquirido por ele porque ela estava arcando com despesas que deveriam ser dos dois. Ok? É um exemplo de enriquecimento sem causa. Entendido? Bom, vamos lá. Essa aí eu acho que ninguém esquece mais. Foi um bom exemplo? Foi um bom exemplo. Esse aí eu acho que ninguém esquece mais, não. Beleza, que bom. Isso é o que todo professor espera ouvir. Ah, professor, esse exemplo eu vou guardar para sempre. Então tá, vamos lá. Na primeira jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, foi aprovado esse enunciado número 35, que falava o seguinte: a expressão se enriquecer à custa de outrem, do artigo 884 do Código Civil atual, não significa necessariamente que deverá haver empobrecimento da outra parte. Basta que haja um enriquecimento que não era devido. Ok? O Código Civil é expresso em limitar o exercício da ação de enriquecimento sem causa a 3 anos. Ou seja, o artigo 206 tal não fala do pagamento indevido, mas fala só sobre as outras causas de enriquecimento indevido. No caso, tá?
Enriquecimento sem causa, prescrição, 3 anos. No caso de pagamento indevido, aplica-se a prescrição prevista no Código Civil, que está lá no artigo 205 do Código Civil, tá? Ou seja, se não falou, tá, que o pagamento indevido era de 3 anos, então separa o pagamento indevido, aplica a ele a prescrição de 10 anos e o resto das causas de enriquecimento sem causa aplica o prazo de 3 anos, que está no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4. Tá? Então, ó, enriquecimento sem causa, 206, prescrição, 206, parágrafo 3º, inciso 4, causa específica. Pagamento indevido, tá? Entende a jurisprudência e a doutrina que não estava incluído nas outras espécies de enriquecimento sem causa, portanto, vai para a regra geral de 10 anos, tá bom? O STJ já firmou a posição nesse respeito, falando, ó, a restituição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se a prazo prescricional de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil, precedente da primeira sessão, ok? Então, o STJ já decidiu, ó, pagamento indevido, 10 anos de prescrição. Outras formas de enriquecimento sem causa, 3 anos. Ok? E aí, os 3 artiguinhos pequenininhos que falam do enriquecimento sem causa. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização de valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto a coisa determinada, quem recebeu essa coisa tem que devolver. E se a coisa não existir mais, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. 885. A restituição é devida não só quando não tenha havido a causa que justifica o enriquecimento, mas também se a causa que justificava o enriquecimento deixou de existir. Tá? Não caberá. O que eu quero dizer isso? Já existia uma causa para eu ganhar determinado dinheiro. Ela deixou de existir antes que esse dinheiro tenha se incorporado ao meu patrimônio. Ou seja, ela já existiu lá atrás, mas deixou de existir quando eu recebi o dinheiro, era indevido, era sem causa. Tá bom? Não caberá a restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido. A gente foi o que eu falei, se tiver uma ação específica, sem ser a ação em reverso, que é a ação de enriquecimento sem causa, você vai na ação específica. Um ótimo exemplo seria o exemplo que eu acabei de dar. O Ronildo, se cabe a mim pedir meação na partilha, eu não tenho que pedir em virtude de enriquecimento sem causa. Eu tenho que pedir por causa do regime de bens. Porque aí é caso de partilha, em virtude do regime de bens adotado. Então, se eu tenho um casamento com comunhão de bens, comunhão universal, eu tenho direito a metade da poupança da outra pessoa, porque eu tenho um regime de comunhão universal, e não por causa de enriquecimento sem causa. Tá ok? Então, enriquecimento sem causa se alega só quando não tem outra forma específica para pleitear o direito. Tudo bem? Beleza, Léo. Pessoal, eu disse que ia liberar vocês mais cedo hoje. Se não tiver dúvida sobre a aula de hoje, fiquem à vontade para a gente encerrar aqui, tá? Como sempre, é um ótimo prazer, é um grande prazer estar com vocês, tá? Acabei de ficar sabendo, com o professor Vinícius, que eu vou dar aula para vocês semestre que vem de Direitos Reais, tá? Então, Direito Civil 5 será com o tio Léo, se vocês não estiverem cansados de mim. Aí a gente continua, tá bom? Beleza, meu. Beleza, meu. Então tá. Pessoal, na próxima aula, como eu disse, nós vamos ter direito a uma revisão, tá? Então eu vou me encontrar com vocês na próxima aula
para fazer uma revisão. A gente pode ficar aqui meia hora ou pode ficar aqui 3 horas. Vocês que sabem. Depende de quantas perguntas vocês vão trazer para fazer para mim. Ok? Então, eu não vou, como eu disse, não tem jeito, é impossível fazer isso. Eu voltar lá no início e fazer uma revisão dos 19 contratos que vão cair na prova. Absurdo. Né? Não daria tempo nem de começar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a próxima aula toda, tá? Dure o tempo que necessitar para vocês fazerem perguntas. Se chegar aqui na aula, ninguém entrou, eu espero 15, 20 minutos, ninguém entrou, eu desconecto. E aí fico lá no WhatsApp esperando alguém falar comigo, ó, Léo, tô aqui para dar aula. Aí eu venho de volta, tá? Agora, se vocês aparecerem, chegar para mim, ô Léo, tem 2 perguntas, eu respondi as 2 perguntas. Não tem mais, Léo, acabou, tá liberado, vai estudar outras coisas, vai fazer, vai ser feliz, tá bom? Dito isso, um abraço e boa noite a vocês. Se não tiverem perguntas hoje, né? Boa noite.